A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado e estamos aqui, irmãos, para mais um vídeo. E nesse vídeo eu preparei aqui um estudo breve sobre a besta, né? A besta que é citada lá em Apocalipse capítulo 13, que é semelhante a um leopardo, mas com pés de urso e boca de leão, né? A mesma besta que o dragão deu o seu poder a ela. Então eu desenvolvi aqui uns slides rapidamente para passarmos a respeito disso. E sobre a besta, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre essa besta. E diz o texto lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 1: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmias. Eu destaquei aqui, só nesse primeiro versículo, a palavra saía do mar, que o mar, em linguagem profética, se refere a povos, línguas e nações, Então que de povos, línguas e nações ia emergir essa besta, E ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, e uma sobre cada chifre, E em cada cabeça o nome de blasfêmia. E aqui no versículo 2 vai dar algumas características sobre essa besta e vai dizer assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse texto ele vai nos levar diretamente a Daniel capítulo 7, onde Deus ali concedeu uma visão de 4 animais para o profeta Daniel. E quando a gente observa, o capítulo 7 vai ter essa visão dos 4 animais, e no capítulo 2 vai estar revelado ali um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, que revelou ao profeta Daniel esse sonho e deu-lhe a sua interpretação também. E há um paralelismo, uma ligação direta entre a estátua, que é a estátua que Nabucodonosor sonhou, e os 4 animais. Nessa imagem aqui do lado, eu coloquei até, isso tudo o próprio texto já diz, E essa ligação direta a gente já consegue ver ali no próprio texto, tanto de Daniel 2 quanto de Daniel 7. E a besta lá de Apocalipse 13 nos leva diretamente para esse texto de Daniel 7, que tem ligação com Daniel 2. Eu peguei aqui Daniel capítulo 7, versículo 2 e 3. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Então a gente vê lá no Apocalipse 13 que do mar, que povos, línguas e nações, surge a besta. E ela tem umas características que a gente vai ver aqui que bate certinho com esses 4 animais. Daniel 7,4. Eu peguei só alguns trechos aqui, mas os irmãos em casa podem ler todo o capítulo 7, todo o capítulo 2. É bom, na verdade, ler todo o livro, Só que aqui eu estou colocando textos chaves que vão levar vocês para esses textos e depois ler o contexto todo, porque o livro de Daniel todo ele é complementado, A visão de Daniel 7 complementa a de Daniel 2, a de Daniel 8 complementa a do Daniel 7. Depois Daniel fica refletindo sobre isso. Em Daniel 9 ele faz uma meditação nos livros, e ele recebe a revelação das 70 semanas. Mas vamos por parte, para a gente entender aqui esse foco do texto. Aqui eu coloquei o primeiro item ali, Daniel 7,4, que o primeiro era como leão e tinha asas de águia. O segundo animal semelhante a um urso, que está em Daniel 7,5. Peguei só um trecho ali do versículo. E eis aqui um outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Então a gente vê que as características dos animais bate certinho com as partes da besta. Que isso é intencional já. Quando Deus deu a revelação da besta a João, essas características elas são propositais para levar ao profeta Daniel.
Depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então a gente observa aí que existe um paralelo. Os 10 chifres do quarto animal, que é o animal terrível, e os 10 chifres da besta, que também está em paralelo com os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então vamos nos atentando a esses detalhes. É importante a gente observar isso. E na estátua de Nabucodonosor, Deus já estava revelando que a cabeça era a Babilônia, os braços, o império, o reino Medo e o reino Persa, que se uniu e formou o império Medo-Persa, que colocou abaixo todo o império babilônico e conquistou a Babilônia e todo o império que a Babilônia já tinha conquistado e assimilou esse império. Depois disso, no ventre e nas coxas, Grécia. A gente olha para a história e vê o que? Alexandre o Grande, rei da Macedônia, ali o Império Grego, e ele conquistou tudo, inclusive o Império Medo-Persa, subjugou e assimilou. Depois um outro império que veio após eles, o Império Romano, subjugou o Império Grego e assimilou, e assim vai acontecendo. Aqui eu destaquei também um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 a 12. É o entendimento do apóstolo Paulo sobre a besta. Sim, ele falou sobre isso. O apóstolo Paulo era um profundo conhecedor da lei e dos profetas. E a gente vai ver ainda aqui nesse slide que a lei já fala sobre tudo isso que o Paulo tinha no entendimento, e também os profetas. Deus a todo momento sempre utilizou as circunstâncias de vida do povo, dos povos e a história para profetizar futuro. Então, sempre Deus veio, desde a queda do homem, conduzindo o homem a como ele deve retornar para Deus. Vamos ao texto aqui então. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 a 12. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Então ele está falando que já existe em operação o ministério da iniquidade, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Uma vinda. Então, ministério da iniquidade já opera há muito tempo. Nós vamos ver alguns textos aqui que vão apontar para o surgimento e esse ministério operando durante a história. O que detém e que tem que ser afastado? Tempos determinados. Há tempos determinados para todas as coisas. Então, existe todas as palavras que foram faladas na lei e nos profetas, elas têm que se cumprir. Assim como Jesus falou lá, que não cuideis, se eu não me engano, isso está em Mateus 5,17, se eu não me engano. 17 e 18, se eu não me engano é esse texto mesmo. Eu não vim revogar a lei e nem os profetas, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que não passará céu e terra sem que se cumpra toda a escritura, e não cairá nenhum tio da palavra antes que tudo se cumpra. Então tem que se cumprir. E existem profecias que foram feitas, e essas profecias são necessárias elas se cumprirem. É necessário que elas se cumpram, E o apóstolo Paulo ele diz aqui ainda: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o iníquo, quando ele fala iníquo, é o anticristo mesmo, o homem do pecado, filho da perdição. Ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, que é praticamente o autor do ministério da iniquidade, que já opera há muito tempo. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, ele permite, igual ele permitiu, a gente vai ver alguns textos aqui, certas coisas acontecerem, não
invadindo o livre-arbítrio que ele deu ao homem. Então, dentro daquilo que ele já concedeu ao homem, o homem teve escolha, e ele de maneira nenhuma impediu que o homem decidisse por si só, porque senão ele estaria indo contra a própria palavra dele. Então o homem teve a sua decisão, o homem caiu ali, mas a misericórdia do Senhor cobriu o homem, instruindo o homem a voltar. Ele não está forçando também, mas está mostrando o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Tudo aponta para o nosso Senhor Jesus, né? Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, tanto todos, né, quanto não os deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nosso próprio Senhor já diz: eu sou a luz do mundo, e eu vim ao mundo de trevas, depois da queda, né? Mas não quiseram vir para a luz, a fim de que suas obras não fossem reprovadas. Percebe que as mesmas palavras que Jesus usou, a mesma coisa que Jesus, na verdade é a mesma coisa, mas Paulo usou palavras diferentes, mas tratando do mesmo assunto. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é a mesma coisa que Jesus falou. É a mesma coisa que João Batista vinha falando, dando testemunho da luz, né? Que Isaías antes falou, o profeta Isaías falou isso. Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Então, preparar o caminho para o Messias. O apóstolo Paulo conhecia isso tudo ele conhecia. Então, a gente vê que todas as instruções de Paulo sobre todo esse assunto, ele não contradiz em nada o que já foi falado antes, e também as palavras do nosso Senhor, que também são baseadas em toda a lei e os profetas, a qual o nosso Senhor é o resultado disso, porque toda a lei aponta para Cristo. E está revelando muita coisa. Revela o ministério da iniquidade, revela muitas coisas. Ministério da iniquidade segundo a eficácia de Satanás, né? Então aqui está alguns textos que eu falei para os irmãos que eu iria colocar. O primeiro já é da queda. Então a gente vê ali esse capítulo 3 inteiro, né? Mas eu peguei aqui o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que é isso? Operação do erro, engano, mentira, ministério da iniquidade, que começou a estar em operação ali. E ali, vamos botar aqui, a mulher deu ouvido primeiro, mas depois o homem errou ainda mais, porque o cabeça era o homem. Ele tinha a responsabilidade, inclusive, de repreender a mulher, e não repreendeu, foi conivente. Então a gente vê que a serpente ali, quem é a serpente? Se a gente vê lá em Apocalipse capítulo 12, vai dizer que o dragão, vou ter até a imagem aqui da serpente e do dragão, o dragão, a antiga serpente, também conhecida como diabo ou Satanás, figuras que Deus usa para relatar o mesmo indivíduo. Então ali, Satanás, através da serpente, enganou, dilubriou, com enganos, mentira, né? Ele apresentou algo ali ruim, mas parecendo que era bom. Então engano, mentira. E o que Eva escolheu? Naquele momento ali, houve essa queda. Então a gente vê aí ministério da iniquidade, né? Nasceu ali. Então já está em operação desde ali. Um pouco mais à frente, peguei também um trecho aqui de Gênesis 4, do 5 a 7, que diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? Eu já sabia. Mas é necessário que a pergunta seja feita para que a resposta seja dada e que isso seja registrado, porque essas histórias passaram de geração em geração até que Moisés registrou isso tudo. Isso aqui foi escrito por Moisés. Então ele responde, ele pergunta isso: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? E Deus diz ainda assim, olha só, olha sempre como desde lá de Gênesis 3, a serpente daria descendência, mas viria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então a gente já está tendo separação ali. E aqui em Caim e Abel da mesma forma, né? Caim, ele se rendeu ao mal, a mentira, ao engano. Satanás soprou no ouvido dele e ele ouviu e ele executou o que não deveria ter executado. E olha o que Deus fala com ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não invade livre-arbítrio, não força, apresenta uma verdade. Eles caíram, né? Mas aí Deus sempre ali, olha, cuidando, instruindo ao retorno, mas não forçando. Então, a todo momento, durante toda a história da humanidade, aqui a gente está falando desde lá do Éden, né? Do princípio. Olha como é que Deus vem tratando, mostrando através das circunstâncias, da vida ali, das ações que Satanás estava movendo contra, e eles estavam caindo. Ao mesmo tempo, Deus ele estava ali, ó, orientando, né? Aí vamos agora lá para Gênesis capítulo 11, versículo 2 a 4. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, ali já tinha povos, né, povoados, já tinha se desenvolvido mais a humanidade, né? Então, vamos ler o texto aqui, depois a gente fecha esse raciocínio. Disseram-lhe uns aos outros: vinde e façamos tijolo e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Houve um grande homem chamado Nimrod, grande por causa da sua influência, do seu poder. Então ali a gente já vê um homem se levantando como líder, né? Através de um governo que ele mesmo estava estabelecendo ali. Ele estava colocando todos os outros demais abaixo do governo dele e colocando as coisas que ele queria. Isso eram coisas opostas às de Deus. Porque quando Deus disse: seja fecundo, se multiplicar, espalhe, povoar, né? Então ele falou: não vamos espalhar, vamos nos ajuntar. Desobediência, né? Queria edificar uma torre, que o topo chegasse até os céus. Segundo a eficácia de quem? Que ele está desobedecendo e que ele quer alcançar o trono de Deus. Daquele que foi precipitado dos céus por querer se colocar acima de Deus, Lúcifer. Então ele foi precipitado dos céus. Então o homem, pela iniquidade e pelo pecado, vê que ele faz isso desde lá do episódio da serpente. Ali ele vem o que? Através do pecado e da iniquidade, manipulando o homem. O ministério da iniquidade, que já está em operação há muito tempo. Então ele está manipulando o homem. Então Nimrod, você pode ver que as características que ele externa ali é exatamente as características de oposição à lei de Deus, de oposição ao governo de Deus, mesmo Deus estando ali com todo cuidado, né, instruindo a voltar. Mas aí Satanás ele está também instruindo o que? A se perder. Porque Satanás, o opositor, né, de Deus, que se por um lado as coisas são como Cristo deseja, o que é oposto a isso é um anticristo, né? Então são opostos. Essas coisas são opostas, né? E ele diz ainda mais assim: tornemos célebre o nosso nome. Então ele queria exaltar seu próprio nome, glorificar seu próprio nome, sendo que o nome que deve ser exaltado e glorificado é o nome de Deus. Então você vê aí total oposição, e de uma forma que colocava ali algo que parecia ser bom, né? Desde o Éden é assim, desde o Éden. Eu vou citar até aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, onde Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Vamos para o próximo aqui. Sobre a besta. Por que está sendo falado tudo isso? Para contextualizar, né? Entender o pensamento de Paulo, entender o que foi passado no Apocalipse, que não é nada novo, isso tudo já vem sendo falado há muito tempo, só que sendo testificado cada vez mais, né? Nesse slide aqui eu coloquei o sistema da besta. Podemos ver claramente que a besta aponta para os maiores impérios que já houveram em nosso mundo, e esses impérios foram formados através de ascensões e quedas subsequentes, como a gente viu lá na estátua de Nabucodonosor, né? O Império Babilônico, o maior império do mundo conhecido na época, foi subjugado pelo Império Medo-Persa,
que teve um período também que imperou sobre o mundo e foi subjugado pelo Império Grego, que teve um período que ele imperou e foi subjugado pelo Império Romano, né? E aqui sobre a herança imperial é importante a gente observar, né? Vamos aqui aos pontos, aqui destaquei alguns. Observamos que sempre que um império surge e derruba o império anterior, que as características do império anterior são herdadas pelo novo império, né? Atualmente, nós brasileiros, assim como todos os países do mundo, possuem essas heranças. Eu dei um exemplo aqui, no terceiro ponto, nosso calendário, por exemplo, é exatamente o que foi definido pelos romanos, que também possuem em sua cultura heranças gregas, né? Que a Grécia foi o império anterior ao Império Romano. É chamado de cultura greco-romana, né? Eles herdaram, e nós também, porque esses impérios que vieram antes, né, todas as nações que vieram após, acabam herdando essas características, né? E ali no quarto ponto, e assim dessa forma, todos os povos da terra vão herdando exatamente todas as características que Satanás, né, que é quem ele inaugurou o ministério da iniquidade, o qual já opera há muito tempo, né, e através do engano, de mentiras, ele vem, né, ali moldando na sociedade mundial, preparando assim o seu império para que ele assuma no tempo determinado. Amém? E as profecias apontam para isso. Poderíamos falar muitas coisas mais aqui, mas não é o objetivo desse vídeo. E aqui, irmãos, a gente fecha esse entendimento da besta. A besta, quando a gente vê a besta no Apocalipse, lá no Apocalipse 13, a gente vê que aponta exatamente para Daniel 7, que aponta para os maiores impérios do mundo. E o mar, povos, línguas, nações, e aquelas partes que apontam para os animais, que são exatamente representações de impérios. Então isso há muito tempo vem sendo feito, né? Deus ele sabe, ele tem presciência de tudo, então ele vai nos orientando a voltar, ainda revelando coisas, né, nas escrituras, através da lei, dos profetas, que aponta para Cristo, que é o resultado disso, e ele está cumprindo. Ainda existem coisas que precisam acontecer, por isso convidamos todos a meditarmos juntos nas escrituras. É um vídeo aqui, tentei ser o mais breve possível, somente para compartilhar com os irmãos esta visão da besta como um sistema, né? E muitas coisas estão acontecendo, né? Isso mexe com financeiro, mexe com política. Nós temos aí agora o Pix recentemente, é uma tecnologia que está unificando todos os bancos, as operações sendo feitas muito mais rápido. Tem países já, não sei se são 50 países, mas que tem sistema já em operação, praticamente é o Pix com outro nome no país deles, mas isso tudo vai se integrar. Então a gente vê a agenda global, né? A ONU com a Agenda 2030, vê algumas coisas que até no site oficial do Vaticano já foi se falado, unificação das religiões, né? No caso os muçulmanos, judeus, os cristãos, muita coisa está acontecendo, tratado de paz, mas vamos observando por parte, vamos observando com cuidado, sem criar nenhum tipo de sensacionalismo, vamos observando as escrituras, estando de olho na atualidade, vamos conversando, vamos estudar cada vez mais para estarmos preparados para tudo, porque Deus já vem revelando isso desde o início. E Ele afirma isso nas escrituras: desde o início eu anuncio o fim. Então que todos fiquem na paz. Se esse vídeo te edificou, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante, né, sobre talvez algum acréscimo que você queira fazer, alguma dúvida, seja como for, de maneira construtiva. Aqui nós vamos crescendo junto, todos nós, tá? Então é importante isso, curtir, compartilhar. Se não for inscrito, se inscreva, verifique o sino de notificação para vídeos novos e fiquem na paz. Deus abençoe a todos e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.